A graça e a paz, meus amados. Um ótimo dia para você. Quem recebe? Glória a Deus, né? Como o pastor Paulo já orou, só quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui essa manhã com vocês. Pai, eu quero agradecer realmente ao Senhor por ter cuidado de nós, por ter livrado a cada um para chegar até esse momento. Agradeço ao Senhor pelos irmãos, as famílias que estão também nos assistindo. Te louvo, ó Deus, porque o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. E eu sei que existem coisas em nós que precisam ser mudadas, alinhadas, porque o Senhor quer fazer e realizar o melhor projeto que o Senhor pensou em fazer, que é uma família, que somos nós aqui, sermos transformados nessa família que o Senhor quer que sejamos. Em nome de Jesus te adoramos. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amados? A visão da nossa igreja é ser uma comunidade cristã que proclama as Escrituras. Isto é, nós temos algo em comum que é Jesus Cristo. Glória a Deus. E por ter Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós acreditamos na palavra dele que está escrito na Bíblia. E esse é o fundamento. Ele mesmo disse: se você construir uma casa na rocha, pode vir qualquer tribulação, dificuldade, vento, enchente, chuva, que você vai estar firme. Você crê nisso? Amém. O pessoal conta que no primeiro dia dos pais foi comemorado em 1909. Isso a gente está falando dos tempos atuais, né? E oficialmente o primeiro dia nos Estados Unidos, que foi considerado Dia dos Pais, foi 19 de junho de 1910. Mas somente em 1972 foi decretado feriado nacional pelo presidente Nixon. O começo disso nos Estados Unidos foi uma homenagem que uma filha e um filho quis fazer ao pai, que foi alguém que lutou na Guerra Civil dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, foi em 1950, havia um empresário chamado Silvio Berrim, quer dizer. E ele fez um concurso, e nesse concurso ele queria saber quem era o pai que tinha mais filhos, o pai que foi pai mais novo e o pai que foi pai mais velho. Então os ganhadores foi um pai que teve 31 filhos. Imagina você pagando, fazendo uma lista escolar para 31 filhos. O pai que ganhou o título de pai mais novo, ele foi pai aos 16 anos. Hoje é claro que as pessoas estão batendo recorde. No dia que está os dias atuais. E o pai que foi pai mais velho, ele foi pai com 98 anos. Aí era doeira, né, gente? Mas na Bíblia fala que alguém foi pai mais velho. O nome dele é Abraão. Alguns chegam a dizer que o Dia dos Pais também, na história, foi comemorado lá na Babilônia. O filho Elmezu fez em argila, tipo um cartão do Dia dos Pais, e deu para o seu pai Nabucodonosor de presente. É claro que saiu na mídia deles lá, né? Porque era da família real. Mas pode ser que bem antes alguém fez alguma coisa importante. Mas o que importa no Dia dos Pais não é tanto uma data que se comemora, porque muitas vezes isso é só vamos dizer assim, um descarrego emocional de alguém que não fez nada durante todo o ano e quer fazer num dia só. Essa é a grande tristeza. Esse é o grande problema. Porque Dia dos Pais, Dia das Mães, são todos os dias que você vive com eles. Que você pode amar, que você pode doar, que você pode fazer alguma coisa enquanto eles estão conosco. Isso faz sentido. Hoje as comemorações viraram tudo comércio.
as propagandas do Dia dos Pais, já começaram as propagandas para o Natal que vem aí, e assim não para. Deus nos chama de filhos. Êxodo 4:22, ele fala que Israel é o meu filho. Só se conhece alguém relacionando com ele, essa é a grande verdade. Você vai só conhecer o seu pai relacionando com ele, estando com ele, vivendo com ele. Tem muitos homens e mulheres que não conheceram seus pais. E outros que já tiveram ou sabem o nome, mas não conviveram com eles. Muitas pessoas andam frustradas porque não tiveram essa oportunidade de ter um pai presente na sua vida. Cada um de nós aqui tem uma história com os nossos pais. Mas o que realmente Deus quer falar para nós esta manhã é que Ele é o verdadeiro Pai. O Pai que te deu pai, o Pai que te deu mãe, o Pai que cuida de você o tempo todo, e o amor dele enche o seu coração. O amor dele enche o seu coração. Eu gostaria que você abrisse ou ligasse a sua Bíblia lá no Isaías 46. Nós vamos ler o texto do versículo 1 ao versículo 11. Essa palavra Deus tinha me dado umas 2 semanas atrás, quando o pastor João me convidou para trazer uma mensagem no culto fé, e por um motivo de força maior eu não pude estar, e Deus veio trabalhando isso no meu coração, e eu falei assim, eu vou mudar um pouco esse negócio aqui, Senhor, para adequar para o Dia dos Pais, né? Então o tema da palavra é restaurando a imagem do Pai. Amém? Porque uma das piores coisas é você não ser compreendido por aqueles que diz que ama você, e por aqueles que você ama. Eu estava conversando com algumas pessoas, e eu disse para um casal essa semana que eu gostaria que o que fizesse mais sentido para eles não eram as minhas palavras, porque nós erramos às vezes. Eu não falo de erro gramatical, não falo de erro do português, mas eu falo às vezes a gente não sabe colocar a palavra adequada no momento certo. Mas a leitura que eu gostaria que eles fizessem era das minhas intenções. Que a minha intenção é amá-los, ajudá-los, apoiá-los e fazer o bem para eles. E quando nós descobrimos a intenção de Deus para conosco, todas as dificuldades que vêm contra as nossas vidas, elas não fazem tanto sentido, porque nós já temos uma convicção de que Deus nos ama. Amém? Então, nós precisamos entender as intenções das pessoas. Se nós descobríssemos as intenções das pessoas, não seríamos enganados por palavras, não seríamos iludidos com frases de efeito, mas nós saberíamos a essência e a verdade. Você concorda? Isaías 46, a partir do versículo 1. Essa versão é King James, né? Perfeito. Se você consegue usar as duas partes do seu cérebro, do hemisfério esquerdo e direito, eu vou ler numa versão diferente, você lê nessa versão e escuta o que eu estou dizendo. Aí você fala, pastor, é difícil. Não é, porque tem gente que presta atenção na palavra, consegue digitar no WhatsApp, mandar mensagem pelo Instagram, tirar foto não sei do que, faz tudo ao mesmo tempo agora. Então você consegue, amém, amados? Só peço a sua atenção. Bel se encurva, ali fala Marduk, Nebo se abaixa, os ídolos são postos sobre os animais e sobre as bestas. As cargas que vocês costumam levar são canseiras para os animais já cansados. Ah, meu Deus. Esses deuses juntamente se abaixam, se encurvam. Não pode salvar a carga, mas eles mesmos vão para o cativeiro. Escutem, ó casa de Jacó, e todos os remanescentes da casa de Israel, vocês que eu carrego desde o ventre materno, e que levo nos braços desde o nascimento, até a velhice de vocês, eu serei o mesmo, e ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei. Eu os fiz
e eu os levarei, eu os carregarei e eu os salvarei. Deus está dizendo para você essa manhã, que antes de você nascer, Ele já cuida de você, até quando você partir dessa terra, porque lá você será cuidado ainda mais. Versículo 5: com quem vocês vão me comparar? A quem eu serei igual? E a que coisas semelhantes confrontarão comigo? Assemelharão comigo? Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, contratam os ourives para que façam um deus, e depois se prostram e se inclinam diante dele. Eles o põem sobre os ombros, levam-no e o põem no seu lugar, e aí fica, do seu lugar não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá, e não livra ninguém da sua tribulação. Lembre-se disso e anime-se. Pense a respeito disso, ó prevaricadores, na minha versão, ó rebeldes, ó incrédulos. Lembre-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não se sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. Chamo uma ave de rapina desde o oriente, de uma terra longínqua vem o homem do meu conselho. Eu o disse, e também cumprirei. Fiz este plano, também o executarei. Amém? Se você não entendeu bem aqui, que eu li essa passagem em várias versões aqui, mais de, nem perdi as contas. O Russell Shedd, que está na glória com o Senhor, o Dr. Russell Shedd, ele diz assim: se você for pregar um texto e você não lê ele pelo menos 50 vezes, não pregue. Então só uma leitura aqui não vai trazer uma riqueza para nós com detalhes. Aqui é uma profecia que poderia acontecer, que aconteceu após uns 100 anos depois que foi profetizado. E essa profecia é tão rica de detalhes que alguns historiadores e algumas pessoas dizem que isso aqui foi escrito bem depois do cativeiro. Não foi na época que... Alguém não poderia fazer uma profecia que fala da ave de rapina, no versículo 11, aqui está referindo ao Ciro. E no capítulo 44, no versículo 28, Deus chama aquele que vai cumprir o conselho dele pelo nome. Imagina só Deus falando assim: olha, daqui uns 200 anos, daqui uns 100 anos, né? Quase 150 anos, alguém com o nome Ciro vai vir libertar o meu povo do cativeiro. Pensa numa coisa dessa. Deus fala: eu conheço o futuro. Eu não conheço o futuro porque eu olho no jornal e vejo o horóscopo. O futuro vai ser assim. Não, é diferente. Eu vou te explicar por quê. Mas o que é impressionante aqui é que Deus fala assim: olha, os ídolos vão cair. Aqui ele fala de Bel, ou também chamado Baal, que também é o Júpiter para os romanos, é o mesmo Zeus para o grego, é uma comparação. Aqui fala de Nebo ou Nabu, que vem até o próprio nome Nabucodonosor, que era considerado ali pelos gregos o Hermes e pelos romanos o deus Júpiter, deus da ciência, do conhecimento. Aqui ele fala assim: olha, não tem Deus, D minúsculo, que pode livrar. Esses deuses são incapazes de fazer alguma coisa para alguém. Eles são tão dependentes de vocês, e vocês colocam a dependência neles. Eles são carregados por besta, por jumento, por mula, porque eles não andam. Se você chegar a falar com ele, ele não fala com você não.
Se ele precisar ir a algum lugar, você tem que pegar ele e colocar lá. Deus está dizendo isso. Ele não vai te responder e muito menos vai livrar você. Em outras palavras, Deus está condenando a idolatria. E a palavra idolatria é uma junção de duas palavras, ídolos e culto. Alguém cultuar o ídolo. Só que aqui o problema não é isso. As pessoas se focam demais nos ídolos e esquece que a idolatria não é o ídolo em si. Ela é de dentro para lá. Quando o homem peca no jardim do Éden, isso eu digo homem e mulher, eles não pararam ali de, vamos dizer, adorar a Deus e começaram a adorar o diabo. Não foi uma idolatria nesse nível. A idolatria, o sentido dela, parte de dentro de um coração que quer criar algo em substituição a Deus. E os ídolos hoje são variáveis. Quando o texto diz aqui de ídolos e de deuses, o ídolo é uma imagem que alguém projeta de um Deus que ele criou. Os deuses é um pensamento nacional ou de um grupo de pessoas em relação a uma entidade. É como se a pessoa criasse, o meu Deus é esse. Por isso que você vai ver, em cada nação tinha um Deus. E o Deus que era poderoso era aquele que o exército daquela nação vencia as guerras. Por isso que Deus é chamado o Senhor dos exércitos. Porque Ele ganha guerra para o seu povo sem que o seu povo lute. Ele vence para o seu povo sem que estes tenham condições bélicas de um combate. A gente assiste o filme Os 300 de Esparta e fica, nossa, fica olhando para a barriga deles, né, travada, né, Mateus? Não, né? Fala, como que 300 homens venceu tanta gente ali? Aí a gente esquece que no livro de Juízes tem o Gideão, coitado. O Gideão, ele não saiu na televisão, né? Por isso a gente não conhece, mas quem lê a Bíblia sabe que com quantas pessoas ele venceu um exército? 300 homens? Quem lembra disso? 300 homens. Deus falou assim, tem gente demais, não, manda embora, quem está com medo vai embora. Quem bebe água ao cachorro vai embora também. Eu quero gente. Sobrou 300 e venceu com milhares de gente lá. Deus não precisa. Quando todo mundo estava com medo, Deus usou um rapazinho, chegou lá, falou, eu não tenho não, vou lá vencer o gigante. Vai lá, Davi. Ele não foi com a cara e a coragem, ele foi em nome do Senhor. Imagina um monte de gente grandão, forte, bombado, de academia, lutador de jiu-jitsu, bad boy, lutador de MMA, todo mundo lá com medão do gigante. Aí vai o menininho que ia levar um queijo, primeiro o iFood que eu vejo na Bíblia ali, né, talvez. Vai levar o queijo para a guerra, para os irmãos, né, o que você quer? Quer queijo, entrega lá na batalha. O pai vai lá meu filho, e foi para levar queijo e vence os gigantes. Vai entender, gente. Se você está levando queijo, presta atenção. Tem gigante para você derrubar. E os gigantes são aqui dentro, não são os que estão de fora. Porque todo mundo olhou para si antes de lutar com o gigante. Davi não olhou para ele, olhou para Deus e venceu. Para que lado você olha? Isso é importante porque se eu quero restaurar a imagem de Deus como Pai na minha vida, eu tenho que tirar todas as falsas imagens que foram criadas, que eu vim adquirindo durante toda a minha vida. Porque a raiz da idolatria é a desobediência. E quando eu sou um desobediente, eu começo a buscar artifícios para colocar diante de mim. Projeta para mim, por favor, Filipenses capítulo 3, versículo 19. Paulo, ele fala assim, sabe quem que é o Deus dos homens? Filipenses capítulo 3, versículo 19. O destino deles é a perdição, e o Deus deles é o quê? O ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Amados,
Nós já passamos da fase de imagens. Nós já passamos dessa fase que a gente acreditava nisso. Mas a idolatria, ela vai se modernizando, porque dentro das pessoas existe um ventre que deseja algo, que faz algo em troca para algo maior. E muitas vezes, se nós prestarmos atenção, até mesmo em um culto, nós podemos praticar uma idolatria, porque nós viemos aqui em busca de algo e fazemos algo para alcançar o algo que viemos buscar. E isso não há de Deus, e isso não agrada a Deus. Adoração, o sentido da palavra, além de se prostrar, é um serviço, é uma entrega. E eu vejo pessoas que só vêm para receber. Isso não é adorar. Nós precisamos entender esse princípio para que venhamos viver uma vida com Deus, entendendo quem é o Deus, o nosso Pai. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E o homem quer retribuir o favor a Deus, criando um Deus à sua própria imagem, conforme o seu querer. É necessário remover toda a idolatria do nosso coração, para que venhamos experimentar o melhor de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Até o amor pode ser um ídolo para as pessoas hoje. Em nome do amor, as pessoas pecam contra Deus. Em nome do amor, as pessoas desvirtuam a sua identidade como filho de Deus. Em nome do amor, as pessoas fazem coisas, não, eu faço por amor. Amados, Deus é amor, então faz pelo amor dele. Um filho pode ser um ídolo. Um time de futebol pode ser um ídolo. Um cantor gospel pode ser um ídolo. Quais são os seus ídolos? Preste atenção nesse princípio aqui. Todo hábito gera uma habitação. Todas as práticas que fazemos geram uma habitação. Então me diz quais são os seus hábitos, o que você faz, eu vou dizer quem habita em você. Porque hoje é muito normal o cristão que adora, canta bonitinho para Jesus, e na sua vida ele está lá se prostituindo, fazendo coisas erradas, enganando pessoas, um mau caráter, e diz, eu não devo nada para ninguém. Mentira. Quem é que está habitando em você? Se é o Deus vivo e verdadeiro que é santo, você nunca faria uma coisa dessa. Então os hábitos geram uma habitação. Jesus diz, pelos seus frutos conhecereis as árvores. Não é pelas folhas. A folha é a aparência que se mostra. O fruto, ele vem da essência de uma árvore. Todas as árvores frutíferas têm folhas, mas o fruto delas são diferentes uma das outras. Está me entendendo? Bem? Tá massa, não tá? Beleza. Vamos amenizar então essa imagem negativa. Então, a partir de hoje, consulte ao Senhor e diz, Senhor, tem algo que eu estou colocando em primeiro lugar do que o Senhor? Eu quero mudar. Eu quero mudar. Eu quero viver uma vida com o Senhor, meu Pai. A imagem que precisamos restaurar do Pai é uma imagem de um Pai inigualável. Versículo 5. Deus faz uma pergunta. Amados, todas as vezes que você lê a Bíblia e tiver uma pergunta que Deus faz, presta atenção, porque Deus quer ensinar algo para nós. Ele diz no versículo 5 na minha versão, com quem vocês vão me comparar? A quem eu serei igual? E que coisa semelhante confrontarão comigo? Deus, ele mostra três coisas aqui. Primeiro, a comparação. Elias, ele subiu no Monte Carmelo e ele desafiou os profetas de Baal e todo o povo foi para ver a briga. O povo não sabia quem era o Deus verdadeiro.
para quebrar a comparação, o Deus que era verdadeiro tinha que responder com fogo. E Deus está dizendo para nós hoje, e Ele respondeu, Ele é o Deus verdadeiro, amém? Você tem comparado Deus com o quê? Deus parece com... Se Deus é pai, e o meu pai foi assim comigo, aí eu não quero Deus. Primeiro, Deus, a gente chama Ele de pai, porque Ele nos adotou. Mas não quer dizer que Ele é igual ao meu pai. Isso não quer dizer que Ele é igual ao seu pai. Deus é um pai inigualável. Não tem ninguém que podemos comparar. O amor de Deus é igual ao amor de mãe. Não é. O amor de Deus é muito maior do que o amor de mãe. E eu creio que você concorda, mesmo sendo mãe, amém? Porque a mamãe bate no filho com raiva. Ou não? Eu conheci a chinela havaiana dos números de 23 a 30 e alguma coisa. Isso quer dizer que eu levei da minha mãe algumas chineladas. Merecidas? Sim. Mas algumas delas foi desabafadas. Foi desabafos de mamãe. Mas eu amo a minha mãe. Poderia ter feito mais ainda. Poderia ter batido mais. Mas antes de bater, falar, meu filho, você está apanhando por causa disso. Talvez melhoraria mais. Até que Jesus entra e fala assim, não, com a chinela não resolveu, eu vou resolver com o meu cajado. Eu vou falar para vocês, amados, quando o cajado do papai chega, já viu que é agachado com um gancho assim, ó? Você corre ele no pescocinho, vem cá. Amém? Bate, Senhor. Deus não bate, Deus corrige. Como diz o pessoal do quartel, ninguém aqui bate ninguém, a gente só corrige. Amém, né, pastor? Pastor José sabe o que eu estou dizendo. Então, meu filho, se você leva algumas correções, alegre seu coração. A quem nós vamos igualar a Deus? Tem ninguém que chega aos pés de Deus. Eu gostaria que, eu estava pensando esses dias, eu falei assim, nossa, se as pessoas dessem valor a Deus como dão no seu time de futebol. Meu pai do céu. Você ia ter crente assim, fazendo, transtornando o mundo. Você vê um Deus aí desse século. A quem nós vamos assemelhar a Deus? Amados, não tem nada que você possa fazer que pareça com Deus. Tem não. Não tem ninguém igual. O versículo 3, ele diz assim, os ídolos precisam ser carregados. Aquilo que as pessoas puseram a sua confiança, eram incapazes de se mover. E Deus diz, eu carrego vocês por toda a vida. Tá bom para você isso? Se aqueles idólatras carregavam seus ídolos, Deus fala para o seu povo, eu carrego o meu povo. Eu sou o único que Deus pode carregar. E Jesus carregou a cruz nos ombros, para falar assim, eu carrego até aquilo que te condena, para que você seja absorvido. Versículo 9 ele diz, lembra do que fiz. Deus já fez alguma coisa para você? Porque, amados, eu lembro até um dia que a bispa André pregou aqui, ela falou uma frase e essa frase ficou gravada na minha cabeça. Ela falou assim, um ingrato não tem memória. E todos aqueles que são gratos de Deus, traz na lembrança aquilo que te traz esperança, porque sabe o que Deus fez, faz e sempre fará. Deus fez algo na sua vida? Sim. Uma vez eu estava pensando assim, falando assim, Deus, fala comigo. Eu vejo tanta gente falar, Deus falou comigo para fazer tal coisa. Eu falei, dá uma inveja branca, né, amados? Vocês já deu uma inveja branca em vocês, assim. Quando alguém fala assim, Deus falou comigo tal coisa. Eu falei, nossa, pai. Eu falei, Deus, podia falar comigo. E Ele falou comigo. Ele falou assim, eu falei com você quando você se converteu nos meus caminhos. Porque não tem um que esteja comigo hoje, andando comigo, que não tenha ouvido a voz do meu espírito para vir para o lado de cá. Fica com essa aí para você.
Deus falou com você, você é dele. O problema é que nós queremos um Deus adivinho. O que vai acontecer? Fala para mim. Deus não é fofoqueiro. Você já assistiu um filme? Você vai assistir um filme que você quer tanto. Aí chega alguém, o cara morreu no filme. Pelo amor de Deus, o cara fica dando, qual é o nome? Spoiler? Hã? É em inglês isso, né? O pastor Netão sabe qual que é a tradução. Ele está falando o seguinte: eu quero ver o negócio, eu não quero saber resultado, né? Alguém gostaria de saber o dia que ia morrer aqui? Quase ninguém, né? Quase ninguém. Então, muitas vezes as pessoas, Deus fala para mim. Só o Mateus, né? Meu Deus. Olha só, gente. Olha só o versículo 10. O que é que Deus está dizendo? O versículo 10, Deus está dizendo algo tão doido aqui, que eu fiquei pensando, meu Deus, mas que trem doido é isso aqui, que eu não estou entendendo muito. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Ali fala, desde o princípio anuncia o que há de acontecer, a mesma coisa, né? Tem uma versão que Deus diz assim: eu faço o fim antes que você possa começar a andar nele, em direção a ele. Presta atenção. Deus, ele planeja, ele faz todo o projeto dele, ele faz todo o futuro aqui. Aí ele vem aqui e fala assim, olha, tá pronto, pode ir. Aí você vai para onde que Deus já fez. Quando Deus fala assim, que ele revela coisas que ainda vão acontecer, Deus, ele não está dizendo o seguinte, que ele viu uma revelação. Deus teve uma revelação, olha só que loucura, né? Quem tem é nós, né? Aí às vezes a gente pensa que Deus teve uma revelação do futuro e fala assim, vai acontecer isso. Não. Deus, quando ele decreta algo, Deus faz as coisas pela palavra, amém? Ele criou o mundo pela palavra dele, está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. E a gente vai acompanhar o Gênesis, Deus dizendo, haja luz, ouve. Haja firmamento, ouve. Haja isso, e vai acontecendo as coisas. Então quando Deus, ele decreta algo, aqui o texto fala, o meu conselho permanecerá, o meu decreto vai acontecer para nós, que ainda não chegamos lá até acontecer, mas para Deus já aconteceu. Você está me entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu quero que você preste bem atenção nisso. Eu não quero que você leve isso pelo lado do determinismo, que anula todas as suas ações de escolha. Não é isso. Deus já criou todo o palco para nós. Deus, ele contempla o passado, o presente e o futuro agora. Assim, ó. Não tem nada que impede. Agora nós precisamos de um elemento chamado tempo, para que isso aconteça. Deus já não é assim. Agora, se o nosso Pai, o nosso Deus é inigualável, quem que você conhece que já fez tudo, preparou tudo para que você vivesse? Quer uma provinha? Lá em Salmo 139, no versículo 16, o rei Davi diz algo bem interessante. Salmos de número 139, versículo 16. Muito obrigado. Olha só o que é que o Davi, o homem segundo o coração de Deus, fala. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Já vai contra o aborto aí, já de começo. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Me explica. Ai, pastor, então quer dizer que Deus predestinou Davi para pecar? Não, não estou dizendo isso. Deus não anula as nossas decisões, mas as nossas decisões têm um limite dentro da vontade de Deus. Talvez você não vai entender isso aqui não, mas crer em Jesus Cristo
que lá você vai entender. Tá bom? Se você está curioso, tem gente que fala assim, eu estou até curioso o que, é que vai acontecer. Então aceita Jesus para ir para lá, para matar a sua curiosidade. Mas não fica, vai para outro lugar não. Ele fala que é todos os dias, amados. Ele poderia falar assim, ó, Deus escreveu minha vida. Beleza. Mas ele fala todos os dias Deus escreveu. Então, se Deus permitiu que você estivesse aqui hoje, se Deus permitiu que você vivesse o hoje agora, é porque Ele já criou algo para você viver, que é um propósito dEle. Por isso que a Bíblia nos ensina, preste atenção nisso, por isso que a Bíblia nos ensina o seguinte: o coração dos homens pode fazer planos, mas a resposta certa vem de quem? Dos lábios do Senhor. Você pode tentar ir para Tarsis, pegar navio, fazer o que você quiser para ir para lá. Mas se a vontade dele é para você ir para Nínive, Deus vai falar assim, não, vou ter que usar um peixe para engolir esse camarada aí. Eu vou ter que quebrar um navio para que esse venha voltar para a direção que eu quero. Por isso que eu falo para alguns desviados, vocês são as pessoas mais perigosas que existem. Porque se eu estou dando uma carona com um desviado, e se eu não estiver indo para o lugar que Deus quer que ele vá, meu carro pode ir embora de guincho. Entendeu? Abre o olho, irmão. Agora o pior desviado foi o que eu ouvi essa semana. O cara era macumbeiro, deixou de ser macumbeiro. Está desviado da macumba, meu Deus. Vamos parar essas piadas, né? Alguns vão entender isso aqui só amanhã. Na verdade, estou querendo rir aí, irmão. Efésios capítulo 1, versículo 4. Já estou encerrando, tá, amados? Você vai participar do almoço do Dia dos Pais. E quem for fazer churrasco aí, pode convidar o pastor Paulo, que ele está aberto para convites. Pastor Paulo? Excelente. Efésios capítulo 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele. Que dia que Deus escolheu a gente? Antes de Deus falar assim, haja luz. Antes de ter terra, antes de ter minhoca, antes de ter planta, antes de ter isso tudo. Antes de ter galinha. Porco. Antes de ter gente aqui na terra, Deus falou assim, ó, eu escolhi vocês. Quem aceita isso na sua vida? Deus te escolheu. Antes da fundação do mundo. E Ele escolheu você com um propósito para ser santo, irrepreensível perante Ele e em amor. E continua a frase no versículo seguinte: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, nome complicado, quer dizer, segundo o consentimento de sua vontade. Amém? Deus cuida da gente, não cuida? Não foi no dia que você aceitou Jesus que Deus começou a cuidar de você, não. Não foi no dia que você começou a ter consciência que existe um Deus maravilhoso que é Pai, que Deus começou a cuidar de você, não. Deus já tem um plano para a sua vida, meu irmão, antes da fundação do mundo. Você não é acidente nenhum de percurso. Você é alguém que Deus escolheu. Amém? Teve lá o Tribunal Regional Eleitoral, Deus falou assim, eu vou eleger ele como filho. Unânime, não teve nem segundo turno, porque Deus falou assim, tá pronto. Só para você entender aí mais ou menos como que é a coisa. Apocalipse capítulo 3, versículo 8, vai dizer assim, que o Cordeiro, o sangue do Cordeiro de Deus, que foi imolado antes, morto desde a fundação do mundo. Então, antes do homem pecar, Deus já tinha preparado o futuro para cuidar da gente. Tá bom para você isso? Então, o que é que nós aprendemos aqui hoje? Primeira coisa, nós não podemos ter uma imagem negativa de Deus. Só existe um Deus verdadeiro. E Ele é Pai. Não crie ídolos no seu coração. Segundo, crie uma imagem verdadeira do Pai. Um Deus inigualável que cuida de você. Não tem ninguém que você possa comparar a Ele. Ele te ama. Ele te ama. E que você pode comparar a Deus?
que cuida de você desde quando você nasceu e vai cuidar de você até na sua morte. Deus cuida de você e após a morte ainda tem uma vida eterna para você. Então é essa imagem que eu quero que você tenha do Pai. E se você encontrar hoje, nesse dia, alguém que está insatisfeito por ter um pai na sua vida, apresente o seu pai para ele. Se tem alguém que foi insatisfeito com o pai, está angustiado, não libera perdão, fala, libera, irmão, que o papai do céu te perdoa. É muito difícil alguém aqui nessa terra não saber o Pai Nosso. Fala assim, ó, o Pai Nosso que está no céu, mano, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado os pecados dos outros. Aí o povo esquece dos versículos seguintes, porque se vocês não perdoarem os pecados, o Pai também não vos perdoará. Então libera a sua vida, seja livre. Segurar perdão é a mesma coisa de você tomar veneno para o outro morrer. É uma coisa burra, né? Uma coisa meio boba. Só que o eu não permite que você se humilhe. Vou deixar um poema aqui, porque o Paulo gosta de poema, né, pastor Paulo? Richard Quinn escreveu esse poema em homenagem ao versículo 4 aqui, que ele fala que Deus carrega a gente. Até a velhice, todo o meu povo há de provar, meu soberano e eterno e imutável amor. E quando o cabelo grisalho as suas têmporas adorar, como ovelha junto ao peito ainda hei de te levar.